Muito bem, estamos de volta para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Sejam todos muito bem-vindos à nossa classe dos professores. Aqui você sabe que a gente tem diariamente o estudo da lição. E hoje, sexta-feira, estamos aqui para fazer o resumo da semana toda aí, para você chegar na Escola Sabatina amanhã da sua igreja e estar afiado, com a sua espada afiada, para você poder ensinar aí os seus alunos. Aqui do meu lado esquerdo está o nosso querido irmão Marcelo, esteve aí também durante a semana com a gente. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado a todos que nos acompanham, e possa ser muito relevante esse nosso comentário para a sua edificação e para a nossa edificação espiritual também. Muito bem, e aqui do meu lado direito, o nosso Leone, nosso professor Leone aí. Seja bem-vindo, Leone. Obrigado, Reginaldo, Marcelo. Que bom podermos estarmos juntos. Aproveite essa recapitulação para amanhã, na sua classe, você passar aquela classe bem completa e que possamos tocar o coração dos nossos irmãos com a palavra de Deus. Vamos mostrar para ele que os crisóis são necessários e são edificantes para a nossa vida. Muito bem. Aqui já na lição de sábado, nós estamos falando sobre a lição A Gaiola, e a gente vai ver aqui no verso para memorizar o seguinte: nisso você espera aí, vai aparecer ali, né, Felipe? Felipe está nos bastidores aí. Lá, 1 Pedro 1 Pedro 1, versículo 6, o verso para memorizar, vai aparecer aqui embaixo. Então diz o seguinte: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. E a lição vai trazer para nós uma história que fala o seguinte: à plena luz do dia, e ouvindo a música de outras vozes, o pássaro engaiolado não aprenderá a canção que o dono lhe procure ensinar. Aprende um fragmento desta, um trinado daquela, mas nunca uma melodia determinada e completa. Eis, porém, que o dono cobre a gaiola e coloca onde o pássaro não ouvirá, senão o canto que lhe pretende ensinar. Nas trevas, o pássaro tenta, e tenta de novo, modular aquele canto, até que por fim o entoa em perfeita melodia. Então aqui, Marcelo, a gente vê que o próprio dono, ele acaba levando este pássaro para um lugar separado, aonde ali ele possa ensiná-lo algumas, a melodia a qual ele gostaria que aquele pássaro cantasse. E o que você pode trazer de lição para nós dessa história? Muito bem, Reginaldo, amigos que nos ouvem, o Leone. Aqui dentro dessa analogia que foi trazida para nós, da história da gaiola, do pássaro e do dono da gaiola, nós temos uma lição muito prática e objetiva. Que para nós ouvir a voz de Deus, para todos nós, para nós ouvirmos a voz de Deus, muitas vezes, nós precisaremos silenciar a voz dos homens. Nós precisaremos silenciar a voz dos homens. De que forma? Há muito barulho aqui nessa terra. Muito barulho. É muita voz ecoando e às vezes confunde a nossa mente, né? E essas vozes, elas podem ser compreendidas tais como vozes das novelas, dos filmes, dos esportes, dos desenhos, das séries, das propagandas, das filosofias, entre outras coisas. E muitas vezes a gente fica dentro de um turbilhão de informação e não temos um espaço, um tempo para nós ouvirmos a voz de Deus. Ficamos totalmente confusos. E algumas vezes, ou muitas vezes, nós precisamos, desse momento de ficar em silêncio, num esconderijo, para ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque há muitas coisas competindo, eles estão competindo pela nossa atenção. E à medida que eles vão competindo pela nossa atenção, o tempo ele se torna limitado e não temos tempo para ler e ouvir a voz de Deus, né? E então nós precisamos desse refúgio. E o que me chama a atenção,
que o pássaro, ele começa a aprender o canto, né? E nós, da mesma forma, nós também estamos aqui nessa terra ensaiando um canto. Porque isso, Leone, me remete, sabe onde? Lá em Apocalipse. Até deixei registrado, separado aqui, Apocalipse capítulo 8, capítulo 7, melhor dizendo, a partir do verso 9. Apocalipse, capítulo de número 7, Ok. verso 8 e 9, que diz assim: Depois destas coisas, vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Agora o que chama atenção: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ou seja, esse canto foi o canto oficial daqueles que estão ensaiando ainda neste momento transitório. Mas a partir do momento que nós estamos vivendo aqui, nos silenciamos para o mundo, começamos a compreender esse canto, para que no grande dia todos nós possamos cantar em uma só voz. Outra coisa, né, Marcelo, é que o contexto da gaiola lembra o crisol, né? Também. Você já imaginou um passarinho trancado, irmãos, dentro de uma gaiola? Ele está preso, está sofrendo, porque não tem contato com a natureza, com os outros pássaros, mas ali ele aprende o canto que ele deve cantar. E nós, muitas vezes, somos assim. Às vezes, Deus deixa passarmos por crisóis para que nós possamos aprender a cantar o canto que Deus quer. Exatamente. Né? A fazer o que Deus deseja, a andar na vontade do Senhor. Então, às vezes, a gaiola é doída para o pássaro, mas o faz cantar. Às vezes, o crisol é doído para nós, né, Reginaldo, né, Marcelo? Mas nos faz aprender e nos faz crescer dentro da palavra de Deus. Muito bem. E a gaiola, meus irmãos, né, todos nós conhecemos aqui, sabemos como que ela funciona, é um local onde serve para deixar você sem saída. E agora aqui na lição de domingo diz o seguinte: indo à terra prometida por um beco sem saída. Nós vamos ler o capítulo 14 de Êxodo, versículo 10, que vai falar o seguinte. Vamos colocar aqui embaixo para vocês também poderem acompanhar com a gente. Então aqui, o Marcelo e Leone, nós vemos que Deus agora, ele tira o povo de Israel do Egito, um povo que havia sido escravizado durante 430 anos. E aí, a gente vê aqui agora, então, o povo saindo. E diz aqui o texto: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Lembrando ali da história que de um lado tinha montanha, do outro lado montanha, e na frente deles agora o Mar Vermelho, e de repente eles olham atrás, Faraó. Então eles estavam engaiolados. Mas é bonita essa sequência da lição, porque a lição começa falando de gaiola, e se você prestar atenção, depois ela não fala mais de gaiola, mas fala de gaiola. Sim. Leone, você deve estar meio louco, não fala de gaiola, mas fala de gaiola, sim. Porque ele não fala da gaiola em si, do pássaro, mas ele começa a contar durante a semana situações que as pessoas da Bíblia vão passando, como se fossem indo para o crisol. Sim. E nesse caso é um deles, né? O povo sai do Egito, poderiam ter ido para um lugar mais simples, né, Reginaldo? Como nós vimos durante a semana, né? Ele poderia ter ido para um lugar mais curto, guerreado com os filisteus e ter chegado antes, mas não, Deus dá uma volta enorme com eles para passar por um vale onde tem montanha de um lado, montanha do outro, um mar na frente e atrás o Faraó. O que acontece? Parece que Deus leva eles para um crisol. Exatamente. Por quê? Para testar a fé deles. Porque a própria pergunta número 1, né, Reginaldo? Já fala por que Deus levou os israelitas para esse lugar? Para testar a fé deles, para mostrar o tamanho do Deus que ele era na vida dos israelitas, para que os israelitas pudessem confiar de todo o coração àquele Deus que abria o mar, que livrava de Faraó e que levava a terra prometida. Então, esse primeiro exemplo de gaiola e de crisol mostra claramente Deus conduzindo o povo
durante a provação. E é isso, irmãos, que nós temos que entender. Deus pode até nos levar à provação, mas Ele está sempre de mão dadas conosco. Exatamente. Ali, Marcelo, na pergunta 2, diz o seguinte: que lição os israelitas aprenderam com a experiência, né? Então, ou seja, Deus levou eles para aquele lugar, Deus deixou praticamente eles encurralados ali, e qual foi, assim, o que eles aprenderam nessa questão? Porque a gente viu que o pássaro engaiolado, ele aprendeu a cantar um cântico novo. Exatamente. Então, veja, a partir do momento que agora ele sai da gaiola, ele é o único entre os pássaros que ele tem aquele cântico, ele é diferente dos outros pássaros, né? Ele evidencia um canto que chama a atenção dos ouvintes. Exatamente. Né? É interessante que eu fiz uma anotação aqui que me chamou muita atenção. Processos educativos nos levam ao crescimento. Processos educativos nos levam ao crescimento, Leandro. E Deus sempre ensinando seu povo. E esse é um ponto fundamental na história. Deus, dentro do processo, Ele estava tentando passar àquele povo, da liderança de Moisés, uma lição de dependência. Dependência. Única e exclusivamente de Deus. Porque de um lado montanha, de outro lado montanha. Na frente um mar e atrás um rei irado, vindo com o desejo de destruir todos eles. Né? Ou seja, eles estavam em um beco sem saída. E o que fazer agora? Então a gente percebe que, dentro desse contexto do Êxodo, né, 14 e verso 31, eu também quero compartilhar com vocês Deuteronômio 8 e o verso 2, para que eu possa responder também essa é a sua pergunta. Recordar-te-ás de todo o caminho, ou seja, você vai lembrar, vai recordar de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Bem lembrado esse texto. É um complemento, por quê? Porque quando nós estamos totalmente dependentes de Deus, podemos estar no crisol que nós formos colocados, ou que vamos, ou que nos levam. Quando nós estamos na dependência de Deus, nós vemos Ele agir favoravelmente em nosso favor, né? Então, aqui nós vemos a resposta. Primeiro, viu o poder de Deus, né? O povo viu o poder de Deus. Em segundo, o povo temeu a Deus. O povo temeu a Deus por ver toda aquela situação. E depois, eles confiaram em Deus e também em Moisés como seu representante. Muito bem, meus irmãos. A gente vai passando aqui, cada dia um resumo ali da lição, mas você vê que cada dia a gente tem, né, mesmo estudando durante a semana, a gente vai aprendendo algo novo. Tem muita coisa, a gente poderia estudar tudo de novo, né? Tudo de novo, e a gente Tudo vai de novo, aprender. já descobrir coisa nova ainda. O Marcelo disse que essa lição foi estudada em 2007. 2007, provados pelo fogo, só que o nome era Crisol, no Crisol da Aprovação. No Crisol da Aprovação. E hoje nós estamos aprendendo tudo de novo, né? Tudo de novo. Aqui a gente vê aqui, você vê, né, também confiar em Deus e em Moisés. Moisés, o que ele era? Era o profeta. Sim. Né? Então, a Bíblia fala também para nós confiar em Deus e nos seus profetas. Crede em seus profetas, né? e Interessante que a prosperareis. lição fala, né? Nós temos que acreditar e temer. Exatamente. Porque o que eles poderiam fazer naquela situação? Só crer em Deus e temê-lo. São 3 verbos que se destacam, né? Ver o poder de Deus, temer o poder de Deus, o agir de Deus e confiar. Acho bonito que a lição tem uma pergunta que fala assim: por que nós não conseguimos fazer isso hoje, né? Porque o nosso medo é maior do que a nossa fé. Essa frase me marca muito, eu repito ela várias vezes, porque é verdade. Mesmo sendo cristãos, anciãos de igreja, líderes, às vezes o nosso medo é maior do que a nossa fé. E nós temos que ter fé no Deus que nós servimos. Muito bem, meus irmãos, nós vamos sair de um deserto e vamos direto para outro. A gente vai ali para o grande conflito no deserto. E diz ali, Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 2.
Jesus, vai aparecer aqui para nós aqui, vamos colocar aqui embaixo para a gente ler junto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias, no fim dos quais teve fome. Então aqui nós vamos ver que o povo de Israel passou por 40 anos no deserto, e agora Jesus também é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. A pergunta de número 5 diz o seguinte: que lições você pode aprender com esse relato sobre como vencer a tentação e não ceder ao pecado? Em tudo devemos seguir a quem? O Mestre. Quem é o Mestre? Cristo Jesus. Como que Jesus passou pelo deserto da tentação? Primeiro, ele não colocou Deus à prova. Ele não disse que a tentação vinha de quem? De Deus. De Deus. Segundo, ele não deu lado e não pisou no terreno do inimigo. Ele não deu lado e não pisou no terreno encantado do inimigo. E muitas vezes nós damos lado e outras vezes nós pisamos no terreno encantado do inimigo. E temos que aprender de Jesus. Terceiro, Jesus usava as escrituras para se defender dos ataques e das tentações. E aqui eu abro um aspas aqui para os irmãos. Para se defender, não usem o eu acho. Irmão, você está fazendo uma coisa errada. Ah, mas eu acho que não é. Irmão, você está caindo em tentação assim, assim, assim. Ah, mas eu acho. A igreja tem muito eu acho hoje em dia, sabe, Marcelo? O achismo. O achismo. Ah, eu acho. Hoje eu vi uma pessoa dizendo assim para mim: não, eu cometeria assim esse pecado e quando chegar no céu eu me acertaria com Deus. Eu falava: cuidado, porque o pecado e Deus não tem acerto, né? O pecado e Deus não tem acerto. E por último, Isaías 59, né? exatamente, você tem que confiar em Deus. Por que Jesus venceu no deserto? Porque ele tinha comunhão e confiava em Deus. Hoje nós temos que seguir o exemplo do mestre: confiar, ter comunhão, usar as escrituras e não o achismo, né? Não dialogar com o inimigo e também não colocar Deus à prova. O crisol não é culpa de Deus. O crisol Deus permite, mas não que Ele queira isso para a nossa vida. Bom, aqui embaixo, aqui na lição, aqui diz o seguinte: tentações podem ser bem difíceis, pois apelam para coisas que desejamos muito, e sempre parecem chegar nos momentos em que nos encontramos mais fracos. Eu quero ler um verso com os irmãos aqui, Felipe. Coloca para nós aí 1 Coríntios 10, versículo 13. E aí a gente vai aparecer aqui embaixo, a gente lê junto aqui, ó. Porque justamente aqui ele coloca ali que as tentações podem ser bem difíceis, pois apelam para coisas que desejamos muito, né? Tiago diz lá em Tiago 4, ele fala assim: de onde vêm as lutas, né, que há entre vocês? Elas vêm dos desejos que estão nos vossos corações. Exatamente. E como vocês não conseguem tê-las, estão até mesmo dispostos a matar e roubar para consegui-las. E ali, agora, irmãos, para você que está nos assistindo, e talvez esteja se sentindo triste ou abatido, e achando que já passou dos limites com Deus, talvez você pense assim: o pecado que eu cometi já passou dos limites, Deus já não vai mais me perdoar. Tenha em mente o seguinte, ali em 1 Coríntios 10, 13 diz assim, ó: as tentações em sua vida não são diferentes daqueles que os outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês possam suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Então, ou seja, Deus permite, né, que Satanás às vezes ali, porque se a gente for analisar Lucas 22, ou Leone, vai falar que Jesus falando para Pedro: Simão, Simão, hoje pediram para vos peneirar, né? Como o agricultor peneira o trigo, mas eu já orei por você, para que a sua fé não vacile, e quando você tiver vencido, né, ajude os seus Deus irmãos. deixa passar pelo crisol, mas ao mesmo tempo Ele está intercedendo por nós. Para que te dê E não livramento. deixa que você vá além daquilo que você possa suportar. Exatamente. Marcelo, aqui em quarta-feira, um legado duradouro. Então aqui tem muitas perguntas para nós. E a primeira pergunta dela é o seguinte: 1 Pedro, Felipe, de 1, 6 e 7. Coloca aí para nós lermos juntos aqui com os irmãos.
Interessante, Pedro dando conselho para nós, Crisol, sobre tribulação, né? Porque passou por isso, né? Exatamente. Eu brinco, né, irmãos, que se Pedro fosse cristão de hoje em dia, né, Reginaldo, ele não ficava na igreja, Marcelo, porque Jesus primeiro fala para Pedro que ele estava endemoniado, né? Aham. Saia daqui, Satanás, quando ele tenta interromper a obra do plano de salvação. Depois Jesus fala para Pedro que Pedro ia negá-lo 3 vezes. Aham. E lá no livro de Lucas ele acaba falando assim para Pedro: Pedro, você quando se converter, converta os seus também. Ele fala que Pedro, mesmo acompanhando Jesus, não era convertido. Ainda não era. Se fosse um cristão de hoje em dia, tinha largado a igreja, né? E sabe o que é mais interessante, Marcelo? Que eu vejo ali em 1 Pedro 5, ele fala: sede sóbrios e vigilantes. Eu lembro de Jesus vindo para Pedro também no Getsemane. Pedro, você está dormindo, Pedro? Você não pode nem uma hora vigiar comigo uma vigiar. hora comigo, orar por mim. E agora você vê a mudança. Chamando a atenção, né? Você vê a mudança. Hoje em dia, as pessoas, conforme o Leone estava falando, as pessoas não gostam de ser chamadas a atenção. Eles preferem se manter no erro e continuar assim e não ser chamado a atenção. E quando isso acontece, eles ficam aborrecidos, né? Não gostam de ser contrariados, mas a palavra de Deus traz assim referências para que nós continuemos a compartilhar esta verdade que nos liberta, nos transforma e que nos prepara para o céu. E é a lição de quarta-feira, agora, Reginaldo, que vem dando a cereja do bolo. Qual é a cereja do bolo? A cereja do bolo, irmãos, é simples. Nós não temos que nos preocupar com as tentações e provações do agora. Nós temos que exultar por estarmos passando o mesmo que Cristo passou e infinitamente menores, né, Marcelo? Porque nós não estamos apanhando por enquanto, não estamos sendo humilhados, cuspidos, sendo cravados numa cruz. Isso. Mas temos sofrimento, sim. Como lidar com o sofrimento? Com alegria em nossos corações e confiança no nosso Salvador, que Ele estará juntamente conosco como bom pastor que Ele é. Agora, irmãos, o que tem que ficar muito claro, e eu vou bater muito isso amanhã na minha classe, e espero que os irmãos também façam isso na classe de vocês, é que nós não temos que manter os nossos corações aqui. Nós estamos muito preocupados com o aqui e com o agora, e nós temos uma eternidade nos esperando. Nós temos uma vida eterna para viver ao lado de Jesus, e nós estamos nos preocupando com picuinhas aqui no nosso dia a dia. Temos e a um lição inferno para derrotar e um céu para conquistar. Exatamente, e temos aqui uma lição dizendo que nós temos um legado duradouro, algo que vai ser eterno, sem choro, sem dor, sem morte, sem angústia, sabe? E você preocupado com o teu carro, com a tua casa, com o teu apartamento, com as tuas terras, faculdade. com a tua faculdade, com ser mais inteligente, com ser mais bonito, com ser mais... Sabe, irmãos, nós não somos daqui, nós temos que pensar na eternidade, no céu. Nós estamos perdendo a eternidade pensando nas coisas aqui dessa terra. Exatamente. Ô Marcelo. Só para concluir, Reginaldo, dentro desse contexto, diante desse assunto que Pedro estava tratando com aquela igreja ali, que mesmo sem ver Jesus, sem ser contemporâneo de Jesus... Porque Pedro foi alguém que caminhou com Jesus. Exatamente. Mas agora Pedro não está falando para pessoas que viram, né? Representante de Jesus, mas o povo não era. O povo não era contemporâneo de Jesus. Mas eles aceitaram pela fé. Exatamente. E pela fé, eles estavam suportando as aflições da perseguição. E eles estavam resistindo. E Pedro agora chega ali para estimular ainda mais a fé deles. E era uma época fácil para eles? Não era nem um pouco fácil. Assim como nós podemos compreender na janela 1040, é mais ou menos parecido com o que acontece ali. Mas essas crises que estavam acontecendo lá e que trazem para nós uma lição, nos levam a 2 pontos importantes e fundamentais. Quais são? Duvidar, ou, primeiro ponto, duvidar. E segundo ponto, apegar-se a Deus. As crises nos levam ou a duvidar de Deus, ou nos apegar a Deus. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não foi Amém. isso que Josué falou? Se você quer servir lá, você sirva, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bom, meus irmãos, né, a gente está ali já com um tempo bem avançado, mas nós precisamos fazer umas últimas perguntinhas aqui, rápidas, breves,
para a gente poder refletir, né, e o povo que está em casa também poder refletir aí com os seus alunos amanhã e refletir também na sua vida pessoal. Aqui no finalzinho, no estudo adicional, diz o seguinte: você já foi levado a lugares desagradáveis? Por que eram desagradáveis? Se tivesse de revisar essas experiências no presente, as veria de forma diferente? Reginaldo, eu gostaria de Perguntas responder pessoais, né? essa. Eu gostaria de responder essa também para abrir os olhos dos irmãos, sabe, Marcelo? Tem uma frase no mundo, irmãos, gravem muito bem essa frase, porque essa frase é satânica, e nós temos que nos desviar dela. Me dói no coração quando eu vejo pessoas dizendo assim: olha, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, eu só me arrependo daquilo que eu não fiz. Irmãos, isso é satânico. Porque a mesma mensagem que foi pregada desde Adão e Eva, passando por Noé, passando por Abraão, passando por Moisés, passando por Jesus, por João Batista, por Jesus, pelos discípulos e por nós hoje, só existe uma mensagem. Sabe qual é a mensagem? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Se a própria palavra de Deus diz para você se arrepender, como é que você bate no peito e diz que não se arrepende de nada? E Marcelo, Reginaldo, essa pergunta diz aqui: você já foi levado a lugares desagradáveis e você se arrepende? Nossa, se eu for contar aqui, vira filme, de quanta coisa eu me arrependo na minha vida. Eu me arrependo de ter feito coisas e ido em lugares que, se eu começo a lembrar, me dá vontade de chorar. E olha que eu não fui dos piores muito, não, mas eu sinto tristeza de ver que eu levei o meu corpo, o templo do Espírito Santo, a passar por situações que eu fui levado. E as pessoas batem no peito e falam: eu não tenho arrependimento de nada que eu fiz. Eu tenho sim, e me arrependo todos os dias, e busco o perdão de Deus pelas coisas erradas que eu fiz, sabe? A pergunta diz: se tivesse que revisar, você faria de outra forma? Mas claro, se eu fosse começar minha vida tudo de novo hoje, com a experiência e conhecimento em Jesus que eu tenho hoje, minha vida seria mais abençoada do que já é hoje. Então, irmãos, não caiam nessa lábia de Satanás de que você não se arrepende do que você fez. Se arrependa sim, se humilhe sim, busque o perdão de Deus sim, porque nós somos pecadores, e só encarará Jesus de frente e irá para o céu aqueles que baterem no peito e disserem assim: não, eu tenho vergonha dos meus pecados e eu quero estar arrependido por eles. Marcelo, muitas pessoas às vezes nos procuram e pedem para que nós oremos por elas. A oração intercessória no momento de tentação tem efeito? Nós estávamos conversando aí no bastidores, agora antes de entrarmos no comentário da lição, e nós estávamos falando essa questão da oração intercessória, sobre o peso e o valor que ela tem. É muito grande sim, porque muitas vezes nós não conseguimos adentrar dentro de uma casa, não é, Leone, dentro do Reginaldo, para resolver questões familiares, por exemplo, né, de relacionamento, de separação, de crises entre família e casais, mas nós podemos sim dobrar os nossos joelhos e clamar ao Deus do céu para que Ele venha intervir em favor da família, em favor do ministério, em favor da liderança, em favor da igreja, em favor daqueles que estão desanimados, se afastando. Nós podemos sim, e a Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Muito bem, Você meus viu, irmãos. Marcelo, o que o irmão está fazendo lá, o pecado do irmão? Fala assim: você já orou por ele? Às Já vezes orou a por ele? tendência maior é de difundir, disseminar a história, do que muitas orar. vezes prejudicando, do que se apresentar diante de Deus em oração. Exatamente. Quando Muito chegam bem, para meus mim e irmãos, falam, né? né, Reginaldo, para nós anciãos: você já viu que o irmão está em tentação lá? Fala: não vi, mas se eu ver, eu vou orar por ele primeiro. Não vou disseminar, como o Marcelo falou, né? Eu vou orar pelo abençoado, vou É isso lutar mesmo. por ele. E sabe por que eu luto por ele? Porque Jesus lutou por mim. Sabe por que eu não desisto dele? Porque Jesus jamais desistiu de mim. Amém. É isso mesmo. Meus irmãos, estamos aí encerrando, né, esse resumão da sexta-feira, mas preciso deixar uma última pergunta para vocês aqui. O irmão Leone vai resumir para vocês em 1 minuto, então eu já me despeço de vocês aqui
desejando a vocês um feliz sábado, um bom dia de preparação e que amanhã você possa ter um sábado abençoado na presença do Senhor. Marcelo, obrigado pela tua presença. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham, que vocês possam ser edificados aí na sua casa, no seu ministério, na sua família, e que Deus possa estar te ajudando a superar nesse crisol que você está enfrentando neste momento, para a glória do nome do nosso Deus. Muito bem, Marcelo, nós estamos encerrando a lição, mas essa pergunta aqui é uma pergunta bem pessoal. Eu gostaria que você deixasse os nossos ouvintes esclarecidos com relação a essa pergunta. Deus permite que sejamos purificados por provas. Contudo, como entender as provas que parecem não ter valor, por exemplo, uma morte repentina por acidente? Exatamente. Eu gosto de falar muito desse assunto, meus queridos, e aqui nós vamos encerrar, mas deixem essa lição bem gravada no seu coração. Deus permite sim que sejamos provados. Para quê? Para que possamos ser purificados. Não estamos estudando do crisol? O crisol purifica o ouro, e as provações que Deus permite em nossa vida nos fortalecem o caráter e nos aumentam a fé. Segundo, como entender esse sofrimento? Simples. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente e tiremos desse sofrimento lições maravilhosas para a nossa vida. E por último, como é que você encara uma morte repentina num acidente? É simples, irmãos. Deus nos ama. Ele não quer que ninguém morra num acidente. Mas um acidente muitas vezes é consequência de um erro humano, de um erro de uma pessoa de repente alcoolizada, de um motorista que não foi bem treinado, de alguma falha humana. Mas não que Deus queira ver um filho seu morto num acidente. Vamos guardar essa mensagem no nosso coração. Deus nos deixa passar por crisóis, mas Ele quer passar de mãos dadas ao nosso lado. Ele quer que soframos, mas o necessário para aprendermos. Mas nunca diga que um filho de Deus morre esmagado num acidente, morto a tiros, sabe, numa fatalidade como uma doença terrível, porque Deus quis assim. Deus é Pai e Ele é amor. Ele nunca quer que os seus filhos morram dessa situação. Isso acontece pelo pecado do mundo, pelos erros e inconsequências humanas. Então não vamos jogar o sofrimento desse mundo nas costas de um Deus que nos ama e nos quer ter ao seu lado pela eternidade. Vamos entender que o crisol Deus passa conosco para nos salvar, e que essas mortes repentinas e esses sofrimentos são frutos do nosso pecado e não de um Deus tirano. Os ateus chegam a dizer: aonde está Deus nesse momento? Quando uma pessoa morre esmagada embaixo de um caminhão, Deus está no mesmo lugar onde Ele estava quando seu filho morreu esmagado numa cruz por pessoas que Ele mesmo amava. Então, tenha comunhão com Deus, aprenda de Deus, e eu tenho certeza que Deus fará milagre na sua vida. Um bom restante de sexta, um sábado maravilhoso na companhia de Deus, dos irmãos. Vá na igreja amanhã, compartilhe a lição com os irmãos, compartilhe conhecimento, e que a palavra de Deus possa fazer a diferença na sua e na minha vida. Feliz sábado a todos, e vamos já para a próxima semana começar as recapitulações e o estudo diário da lição. Amém? Fique com Deus, um sábado e uma semana abençoada a todos.